Cara, Jovem, muito bom dia. É um prazer poder falar com você. Me chamo Leonel Fernandes e nós vamos para a aula hoje da revisão do domínio doutrinário, a revisão de domínio doutrinário número 18, tá? E com certeza essas aulas de revisão são para que a gente possa rever, o nome já diz, é uma revisão de escrituras que nós já vimos ou nós ainda vamos ver, para ampliar nossa visão. No caso hoje, a nossa aula vai se concentrar em compreender mais sobre as escrituras de domínio, usando outras escrituras para compreender e ampliar nossa visão a respeito daquilo que nós estamos estudando, ok? Então vamos começar com uma visão. Vamos supor que você conheça alguém e essa pessoa quer conhecer mais sobre você. Vocês conversaram um pouquinho, ou na igreja, ou na escola, ou no trabalho, e ela falou: Poxa, eu gosto muito do José, o José é um gente boa, né? Como é que ele pode fazer para conhecer mais sobre você? Ele pode conhecer conversando com outras pessoas também, tá bom? Então, vamos supor que ele converse e quer saber mais sobre você, perguntando para o seu melhor amigo. Ele sabe quem é seu melhor amigo e ele chega lá para o seu melhor amigo e ele pergunta assim: como é que é o José? Como é que é a Maria? Como é que é o João? Tá? E ele vai discorrer a respeito de como é você, tá bom? Se você fizer a mesma pergunta para os seus pais ou responsáveis, eles vão ter uma visão diferente do seu melhor amigo. E se perguntar para o seu bispo ou para o presidente de ramo, eles vão ter uma outra visão a respeito de como é você. Estas três visões dão para a gente ampliar nossa visão de como é o José, de como é a Maria, né? E saber mais a seu respeito. Assim também com as escrituras. É esse tipo de coisa que nós queremos praticar hoje, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse lá no formulário é: como conversar com pessoas diferentes que vocês conhecem ajudaria alguém a entendê-lo melhor, a saber quem é você, ou quem é a Maria e quem é o João, ok? Vamos usar essa mesma abordagem ao trabalhar com uma escritura, tá? A nossa escritura que nós vamos trabalhar é Moroni 10, de 4 a 5. Tá? É uma escritura muito conhecida, e diz lá: E quando receberdes estas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se estas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Então, Moroni, ele nos desafia a nós a perguntarmos a Deus e o desafio é saber que essas coisas não são verdadeiras. E ele diz: olha, se você perguntar com um coração sincero, com real intenção, você vai saber a verdade disso, ok? E pelo poder do Espírito Santo. Ele não dá um prazo, não dá um tempo, ele diz que nós saberemos, tá? Pelo poder desse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que vai revelar a verdade. Então vamos pegar duas escrituras para ampliar a visão a respeito dessa escritura. Em 2 Nef 28:30, diz o seguinte: Pois eis que diz o Senhor Deus, darei aos filhos dos homens linha sobre linha. Opa, o Senhor diz: olha, primeiro eu vou dar uma linha, depois, quando você chegar no final daquela linha, eu vou te dar uma outra linha, e você vai percorrê-la até o final, e você vai percorrer todas as linhas que o Senhor te der, né? Preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. O Senhor não vai dar tudo de uma vez, tá? E abençoados são aqueles que dão ouvidos aos meus preceitos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe darei mais e aos que disserem, temos o suficiente, destes será tirado mesmo aquilo que tiverem. Opa, essa escritura amplia minha visão sobre Moroni de 10, de 4 a 5, com certeza. O Senhor diz que se o Moroni nos desafia a saber que essas coisas são verdadeiras, ele diz que nós vamos saber pelo poder do Espírito Santo, tá? Mas o Senhor já está dizendo, olha, talvez eu dê um pouquinho aqui, talvez eu dê um pouquinho lá, tá bom? Você vai ampliando sua capacidade, você vai aprendendo e sabendo, e vai fazendo sentido. E você diz, poxa vida,
Isso é uma experiência espiritual e tem outras experiências espirituais e vai sabendo, mas o passo é aquele que recebe darei mais. Precisamos partir do princípio de receber essas coisas como vindas de Deus, até saber que elas são coisas vindas de Deus. É ter 12 versículos 6. E agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito destas coisas. Quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Talvez você não consiga visualizar que essa igreja é verdadeira, que o livro de Mormon é verdadeiro, ou que outras coisas são verdadeiras. Mas então talvez precisa fé, tá? Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebereis testemunhos, senão depois da prova de vossa fé. O Senhor vai provar nossa fé para ver se é realmente isso que a gente quer. O livro de Mórmon é verdadeiro, estas coisas são verdadeiras. Essas duas escrituras ampliam nossa visão sobre como o Senhor vai mostrar que estas coisas, elas são verdadeiras. Então, vamos continuar, tá? É, a próxima pergunta vai ser um exercício, tá bom? Então, você tem todas essas escrituras aqui de domínio, que você sabe quais são, e a ideia é que você escolha pelo menos três destas perguntas, tá? E a ideia é a seguinte: como essas escrituras ajudam você a aprender mais sobre o Salvador Jesus Cristo? Como é Jesus Cristo? Qual é o caráter dele? O que que ele é? Ok? Então, eu vou fazer um exercício. Eu gostaria que você escolhesse três e depois você vai responder no formulário como estas escrituras ajudaram a ampliar a sua visão a respeito do Salvador Jesus Cristo. A primeira escritura que eu vou usar, tá? É Alma 7, do 11 ao versículo 13. E ele seguirá sofrendo dores, aflições, tentações de toda espécie. Isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si suas enfermidades, para que lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas circunstâncias. Ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com o poder de libertação. E eis que agora este é o testemunho que está em mim. Ele sabia, tinha uma confirmação segura. Esse é o testemunho a respeito de Cristo. Como essa escritura ajuda eu e você a ampliar nossa compreensão a respeito do Salvador. Ele tomou não somente os pecados, mas as aflições, as tentações, as dores. E ele vai fazer isso continuamente, ó. Ele seguirá sofrendo dores. A vida dele não foi fácil. Algumas vezes pensamos que nossa vida vai ser fácil, né? Comparada com este ser perfeito que é Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, a vida dele não foi fácil. Ele teve que experimentar essas coisas na carne, para que ele pudesse saber como socorrer você, como socorrer a cada um de nós. Escolha uma escritura e como essa escritura amplia sua visão sobre o Salvador Jesus Cristo. A próxima escritura que eu escolhi foi Alma 39, de 9 a 10. E agora, meu filho, quisera que se arrependesse, abandonasse teus pecados, e que não mais sucumbisses às concupiscências de teus olhos, e abandonasses todas estas coisas, pois a não ser que assim procedas, de nenhum modo herdarás o reino de Deus. Lembra-te e decide abandonar essas coisas. Ordeno que te aconselhes com teus irmãos mais velhos, no que compreenderes, pois eis que a jovem necessita de orientação de teus irmãos. Ó, dai ouvidos aos seus conselhos. Não te deixe levar pelas coisas insensatas. Não permita que o diabo desvie novamente teu coração para ires atrás dessas iníquas meretrizes. Eis que, meu filho, quanta iniquidade trouxeste sobre os oramitas, pois quando viram teu procedimento, não acreditaram em minhas palavras. Como essa escritura ajuda você a compreender mais sobre o Salvador?
mesmo por maior que seja o erro que você tenha cometido, o caminho é sempre o mesmo, é o arrependimento. E Cristo está de braços abertos para poder nos ajudar. Sua capacidade de perdoar é imensa, seu coração é imenso, desde que estejamos dispostos a mudar. Novamente, ele nos conduz a Cristo, fala de seu coração, da sua capacidade de poder perdoar, independente de qual seja o pecado. Em Elaman 5, no versículo 12, e agora, meus filhos, lembrai-vos daquele sobre a rocha de vosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir vosso alicerce, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificam sobre esse alicerce, não cairão. Esse é o único alicerce seguro, Cristo. Tá? O diabo é muito interessante que a Escritura diz que não é se o diabo lançar a fúria, é quando uma hora todos nós vamos ser talvez castigados pelo vento do diabo, pelo torvelinho do diabo, né? Pelas violentas tempestades que nos açoitam. E ele diz: olha, se não tiver seguro sobre a rocha que é Cristo, provavelmente nós vamos cair. Mas se nós estivermos edificados sobre a rocha que é Cristo, Cristo nos traz segurança, seus ensinamentos nos libertam da distração, seus ensinamentos nos ajudam a edificar sobre um alicerce seguro, que é a verdade. Escolha 3 escrituras e responda lá no formulário como essas escrituras, escrituras de domínio, né? Como estas escrituras ajudaram você a compreender mais sobre o Salvador Jesus Cristo, ok? Como eu amo meu Salvador, como eu sou grato por tudo aquilo que ele fez, como eu sou grato por ele ser o único meio, o único caminho, por ele ter tomado sobre minhas dores, as minhas enfermidades, os meus desafios. Cristo é a verdade, é a fonte de toda a verdade. Se queremos ser salvos, o único caminho, ele é reto e é estreito, e ele conduz ao Salvador Jesus Cristo. Para que nós possamos terminar, tá? E respondendo à última pergunta, né? Porque nós estamos na segunda pergunta, tá? Como esse exercício ajuda você a compreender melhor sobre as Escrituras? Eu sei que Deus vive, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é nosso Salvador, nosso Redentor. Ele pode nos ajudar. Que Deus possa te ajudar a compreender melhor as Escrituras. As Escrituras são um dos meios que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos conhecer mais sobre o Salvador Jesus Cristo, para que o Espírito pudesse nos testificar. Mas a compreensão das Escrituras amplia nossa capacidade de agir melhor, de ser melhor. Que Deus possa nos abençoar. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.